Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo informações sobre a minha querida convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? Se inscreve, deixa o seu like, deixa os melhores comentários aqui abaixo. Então vamos lá, quem que é, né, a minha querida convidada de hoje, né? Ela é a Thaís Fonseca, né? O Instagram dela é o Thaís com 2S, underline Fonseca com 2A, né? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Ela iniciou no digital em fevereiro de 2025, ou seja, tem um ano que ela iniciou no digital, né? Ela, de lá para cá ela já fez um faturamento total de mais de 120 mil reais exclusivamente como afiliada, né? Então, Thaís Fonseca, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Boa noite, Ângelo. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né? E a gente, quando você inicia ali no digital, como se diz, seu sonho é chegar nesse momento um dia. De, às vezes, alguém te entrevistar, das pessoas que a gente olha como, né, grandes ali naquele mercado, você ter a oportunidade de conhecer de perto, né? Alguma coisa desse sentido. Então, até um dia eu falei com a minha amiga, quando você começou o podcast, eu ainda falei com ela assim, ai, amiga, um dia a gente vai aparecer lá dando entrevista no podcast. E esse dia chegou. Que top. Então, é muito bom quando você pensa as coisas assim lá, como se estivesse tão longe de acontecer, e um belo de um dia acontece. Simplesmente chega esse dia. É muito bom. Exato, né? É só confiar no processo, como a gente costuma dizer, né? Que as coisas acontecem de uma forma bem natural, né? Mas, Thaís, eu quero que você fique ciente, né? Que você tá aqui hoje exclusivamente porque pessoas te recomendaram, ou seja, eu não sei o que tem na sua história aí, mas eu sei que tem coisa boa, porque a gente reagendou várias vezes, alguma coisa não queria que você tivesse aqui, né, mas graças a Deus tudo deu certo, hoje estamos nós aqui e você vai revelar aquilo que você vai revelar, né, sinceramente eu ainda não sei, mas acredito que é coisa boa, né, mas uma das pessoas que te recomendaram, né, foi o meu querido amigo Isaías, o Ricardo, né, então... se eles falaram que tem coisa boa pra vir, eu acredito e confio neles, né? Mas vamos lá, Thaís. Um dos pontos, né, muito importantes que eu queria comentar é que você ainda está na CLT, correto? Correto. Ou seja, Ainda. isso aí é questão de tempo. Provavelmente você já até botou uma data aí, ou pelo menos já tem, né, Já. uma data. Isso é bem normal. Já arrumei. Mas isso é um assunto bem legal de se comentar, porque, né, é normal que as pessoas falam que não dá para conciliar. Ou seja, se você tá no digital, né, ainda tá na CLT e já fez mais de 120 mil reais, a gente já quebra esse paradigma, né? Ou seja, dá para conciliar sim, certo? Certo? Com certeza. E eu até acho assim que isso ajuda muito a você continuar no processo. Porque quando você não tem um alicerce ali, às vezes, se você depender exclusivamente só do digital, eu acho que às vezes pode te bater o desespero, né, ali no momento difícil, porque todo mundo passa por um momento difícil, isso é fato. Então, às vezes, ali que mora talvez a desistência, né? E aí você abandona e volta de novo para o CLT e tal. Mas eu acho que, assim, a minha mentalidade hoje eu estou na CLT, né, para poder sustentar o meu digital até que eu possa viver exclusivamente do digital. Então, hoje essa é a minha mentalidade. Show de bola. A gente vai falar ainda, né, sobre a CLT, sobre esses assuntos, mas antes, né, pra galera entender um pouco mais sobre a Thaís Fonseca, quem é a Thaís Fonseca, é de fato essa pergunta que eu lhe faço, né? Quem que era, né, pelo menos a Thaís Fonseca antes de você conhecer o digital? Então, eu sempre fui uma pessoa aventureira, assim. Eu não tenho medo de experimentar as coisas, sabe? Apesar que, né, o digital ele é um mundo muito diferente das outras coisas assim convencionais, né? Então, você sempre fica naquele receio, tipo, aquelas pessoas existem mesmo? São de verdade? Sabe? Você pensa assim, meu Deus, será que
será que isso é verdade? Será que isso existe mesmo? Aí é onde que eu te falo que a hora que você chega naquele momento ali de conhecer todo mundo, ver que aquilo ali tudo é real, então, assim, é muito gratificante, porque no início você enxerga todo mundo ali como se fosse até intocável, sabe? Como se aquela realidade ali não existe, né? Comparada às outras coisas normais, né? A qualquer outra forma de ganhar dinheiro, digamos assim. Então é muito diferente. É, Então, assim, no início eu tive um pouco de receio, mas eu sempre fui uma pessoa, como se diz, o meu mentor, o meu primeiro mentor que eu comprei a mentoria, acho que eu sempre fui inquieta, sabe? Com a minha realidade, sempre buscando ali a possibilidade de ganhar mais, ou talvez um ganho extra, sabe? Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E igual eu falei, eu não tenho, assim, eu gosto de arriscar, sabe? Eu sou mais eu quero tentar para ver do que ficar muito ali, às vezes, na dúvida, sabe? Porque e se der certo, Exato. entendeu? É Então, esse e se aí que faz toda a diferença, né? com certeza. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então, sempre fui, assim, CLT. E chegou, quando eu fazia faculdade, eu sou formada, né, em engenharia de produção, e teve um momento da faculdade que eu estava muito apertado conciliar o emprego com a faculdade em si. E aí teve um momento da minha vida que eu falei assim, eu não vou mais. Eu troquei de trabalho e aí não deu certo para onde que eu fui, sabe? Eu não consegui ficar lá. E aí com uns 30 e poucos dias eu pedi para sair. E eu falei, cara, eu não vou voltar para o CLT. Falei, eu vou me arriscar, eu vou dar um jeito de aprender a fazer alguma coisa. E eu falei assim, eu não vou voltar para o CLT porque a faculdade está me consumindo muito. E eu falei assim, eu quero conciliar, eu quero achar alguma coisa para me conciliar os dois, né? Porque ficar sem trabalhar também não tem jeito. E aí foi onde que eu decidi começar a fazer unha. Aí eu peguei e falei, não, eu vou começar a fazer unha, fiz alguns cursos online e tal, comecei a praticar ali na família e tal. Eu falei, não, vou começar. E aí fui, comecei de pouquinho, e eu falo que foi assim, uma coisa muito boa que eu fiz, sabe? Foi uma decisão muito boa que eu tomei na minha vida, porque eu acho que nossa, eu fiquei uns 3 anos ali. Durante a faculdade, foi um período de 2 anos que eu fiquei trabalhando autônomo, né? Fazendo unha, e graças a Deus consegui uma clientela muito boa, clientes, como se diz, fiéis, que gostavam muito do meu trabalho. Então, assim, nunca passei dificuldade, sabe? Eu comecei a ganhar até mais do que no CLT. E para mim conciliar ali com a faculdade foi muito bom, porque eu fazia minha agenda. Durante o dia que eu precisava fazer alguma coisa, estudar para a prova, essas coisas, eu conseguia remarcar minha agenda mais, tirar ali do início da semana, passar mais todo mundo por final de semana. Então, foi assim, perfeito, sabe? Então, e eu acho que essa tomada de decisão na minha vida de virar uma empreendedora, né? Porque isso é o empreendedorismo. Com certeza. Desde então, aí que eu acho que eu perdi o medo mesmo, sabe? Eu falo, gente, hoje eu não tenho medo. Se eu perder o trabalho, por exemplo, Deus o livre, eu não importo, sabe? A gente sabe se virar. A gente sempre dá um jeito. E hoje tem muitas formas de ganhar dinheiro, né? Não é só de CLT que as pessoas sobrevivem. Então, então eu nunca tive esse medo, sabe? Eu sempre gostei de ir atrás de saber, como é que funciona isso? Se eu souber de uma oportunidade, eu vou atrás para buscar entender, sabe, como é que funciona. Já me aventurei aí em outras coisas também, de outros tipos de venda, sabe, também, que não era coisa física, assim, que Sim. você consegue conciliar com o trabalho. Então, assim, eu acho que eu sempre fui, sabe, desse tipo Sempre foi uma de inquieta, né? pegada. É, Eu achei legal, ô Thaís, que você falou que mesmo antes do digital, você já entendeu, né?
que empreender era um melhor caminho, né, do que de fato a CLT, né? Cara, e a gente pode afirmar isso, que pelo menos para 99% das vezes, empreender sempre vai ser a melhor opção, né? Pelo fato de você ter um maior faturamento, ter mais liberdade, né? Então, independente do digital, né? Se você for, cara, muitas vezes vender, poxa, vender um brigadeiro, vender alguma coisa assim, na maioria das vezes você vai ganhar muito mais do que se você ficar preso dentro de uma empresa, dentro, né, da CLT, trabalhando ali de 8 às 6, de 8 às 8, dependendo, né, de serviço para serviço. Mas eu já achei legal esse teu pensamento. Ou seja, você fez um teste, né? Você, como você disse, você se aventurou e você provou ali na prática de que né, o seu negócio, né, que você criou ali do zero, né, já estava dando mais frutos, mais resultados do que o próprio salário que você recebia na CLT, certo? Sim, e igual eu falei, com a liberdade de eu Exato. poder escolher os meus horários, entendeu? Que foi justamente foi o que eu fui atrás, entendeu? Não foi nem do dinheiro. Eu fui atrás de conseguir uma coisa que eu pudesse conciliar, né, com a faculdade, que eu pudesse fazer nos meus horários, entendeu? Que eu determinasse e tudo mais. Então, assim, foi um casamento perfeito. E o CC autônomo, a maioria das vezes, é isso, né? De você ter essa liberdade de tempo. É o que Exato. acho que o principal que as pessoas correm atrás hoje, né? Ainda mais que a gente hoje em dia, você não tem tempo para muita coisa. A sua vida é muito corrida, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Exato. Então, acho que hoje o que mais pega assim da gente ir para esse lado digital e tudo é essa liberdade de tempo, porque o dinheiro ele é uma consequência, né? Exato. Tudo que você aprender ali, que você esforçar, todo o seu esforço, ele vai vir de resultado e consequência o dinheiro. Mas Sim. assim, o que mais te chama para aquilo ali é a liberdade de tempo. Exato. Ô, Thaís, e me tira uma dúvida. Quando foi que nisso tudo, né? Eu não sei que anos foi que você se aventurou no empreendedorismo, né? Mas quando foi que você passou a talvez fazer a famosa pergunta, né? Eu não sei se é atrás de uma outra renda, mas quando foi que você quis levar né, essa ideia de empreender pro digital? Quem, na verdade, se apresentou o digital? Ou o quê? Então, o que que aconteceu? Quando eu decidi, né, sair do CLT que eu falei e começar a empreender e fazer as unhas e tudo mais, eu tava mais ou menos com uns 20 anos por aí. E aí eu fiquei ali uns 3, 4 anos fazendo unha e depois que eu formei, eu falei, agora eu vou tentar achar alguma coisa na área. Então, como eu já tinha, né, como se diz, me virado ali né, como autônoma, então, assim, eu não tinha tanta pressa para arrumar qualquer coisa, né? Então, eu até falava assim, não, se for para mim arrumar qualquer coisa, assim, para ganhar, às vezes, qualquer salário, para mim não faz sentido, é melhor eu continuar, né, com o que para mim já está dando certo. Então, eu falei, não, é bom que eu tenho tempo para poder escolher, para poder tentar arrumar alguma coisa na minha área, porque também não é fácil, né? Eu falo, a gente é muito iludido na faculdade, você entra ali achando que o dia que você sair dali, você está com um belo emprego arrumado. E não é bem assim, É por aí. né? Acontece, às vezes acontece, né? Não é tem muita gente que consegue, às vezes, arrumar um estágio ali com os 2 anos, e aí depois permanece naquela empresa e vai, mas não é essa a realidade para todo mundo. A verdade Exato. é essa. Então, assim, a maioria termina a faculdade e não tem o que fazer, não tem trabalho. Tanto que muita gente muda da cidade em busca de um trabalho, então é porque não é tão fácil assim, né? E, e aí, ainda bem que eu tinha essa folga, né, para poder conseguir arrumar alguma coisa na minha área. Aí, quando eu arrumei, eu não larguei o autônomo, não larguei as unhas. Eu tentei se virar. Falei, eu vou trabalhar, eu saía 5 horas do serviço. Eu falei,
ixi, dá tranquilo ainda para me atender uma, duas clientes ali todo dia. As minhas clientes eram assim, a gente vai criando muita uma amizade, sabe, com todo mundo. E aí eu gostava muito delas, elas gostavam muito de mim. Então, assim, foi super compreensível, sabe, quando eu falei que eu ia, né, tava ali com a agenda comprometida ali durante uma parte do dia e que a gente ia remanejar os horários, e aí eu consegui. E aí, por mais uns 2 anos, eu continuei conciliando o CLT e a unha. Então, assim, para mim, sabe, eu acho que eu sempre tive essa vida de ficar conciliando, sabe, duas coisas. Então, para mim, é normal, eu acho. Seu olho tá lá no cifrão, né? E isso é bom, né, ô Thaís, porque a gente percebe que você é uma mulher, né, como eu falei anteriormente, inquieta, né? Uma mulher que vai atrás, né, que corre, né, e vê sempre oportunidades melhores, né? Mas em que momento chegou ali a famosa pergunta, né? Ou quem te apresentou o digital? Isso, aí depois disso, eu vou, quando eu larguei o autônomo, né, e fiquei, aí arrumei um emprego na área e tal, é, aí como eu já ganhava melhor, aí eu também decidi casar, né, casar, ter, como se disse, uma casa, um marido, então acaba que seu tempo ali fica mais comprometido um pouco, né, quando eu fazia esses dois empregos, igual o Julius, como se diz, eu morava com a minha mãe, então, assim, era tranquilo, né? Eu não tinha, assim, que chegar em casa, dedicar meu tempo em casa também. E aí, a partir do momento que eu decidi que eu ia casar, eu falei, não, acho que agora eu vou largar e vou ficar só no CLT mesmo. E aí, fiz isso. Mas, beleza. Aí, passou um ano, passou dois, passou três. Eu falei, cara, eu quero arrumar outra coisa de novo. Falei, não dá. Por mais que assim, né, eu estava com um salário bem melhor do que há anos atrás, mas eu falei, gente, não dá. Hoje em dia não dá para você viver de uma única fonte de renda. Exato. E aí, se acontecer alguma coisa? E se eu for mandada embora? E se a empresa, sei lá, quebrar e, né, e fechar? É como diz Sei O lá, Pablo pode acontecer. Marçal, né? Se quem tem três rendas tem duas, quem tem duas tem uma, e quem tem uma não tem nenhuma, né? E assim, e eu falei, gente, e aí? Não dá para você viver de uma fonte de renda só. E assim, e hoje eu vou para te falar a verdade. Para a gente realizar sonhos, cara, não é qualquer salário. Não é qualquer salário que te realiza sonhos. Pagar a conta, ok. Mas realizar sonhos é mais difícil. E assim, e eu também, né, acho que esse espírito, no fundo, esse espírito empreendedor que eu tenho, acho que não tem como negar isso. Eu sempre pensei assim, cara, como que eu vou dedicar uma vida inteira trabalhando exclusivamente para alguém, né? Para alguém. E sempre pensava assim, que um dia eu queria abrir alguma coisa para mim, sabe? Um dia eu queria ter o meu próprio negócio, sabe? Tipo assim, o meu pensamento era, ah, não, eu vou trabalhar ali, vou juntar um dinheiro e tal, até o ponto de eu conseguir ter uma coisa para mim. Mas eu não quero ser uma eterna CLT, sabe? Eu sempre tive essa, como se diz, essa vontade de ter alguma coisa para mim. E aí foi quando, né, que você perguntou, ah, o que que te fez a ir para o digital? E aí, quando eu comecei a pensar que eu queria ter de volta uma segunda renda, igual eu fiquei, né, por um tempo tendo o CLT e mais o autônomo, foi muito bom. Então, eu falei, gente, eu quero voltar de novo a ter uma segunda fonte de renda. E aí, eu comecei a pesquisar. Aí, comecei a pesquisar. Aí, tinha umas pessoas aqui na minha cidade, né, que já, assim, se inserindo no mercado digital. E só que pessoal do Facebook, que faz X1, essas coisas. E aí eu falei, gente, acho que não é muito o que eu queria. E aí, quando você começa a pesquisar essas coisas, você já viu, né? Aí o Instagram ali, o O Google algoritmo já, te segue até. ixi, te segue até. E aí começou a aparecer de tudo para mim, sabe? E, e aí eu fui pesquisando, seguindo algumas pessoas que eu achava interessante, o que falava e tal.
Aí eu até cheguei a comprar um curso do pessoal do X1 lá, para vender, né, no Facebook, lá no WhatsApp. Mas aí eu comprei e a hora que eu comecei a fazer as aulas, eu falei, meu Deus, isso aqui não dá. Não é Foi pra mim, primeiro, né? né, que eu estava em busca de alguma coisa para conciliar, né? Eu não ia largar o que eu já tinha fixo, né, para viver só daquilo, então já começava por aí. Eu não ia conciliar, porque ali no você ter tempo para ficar respondendo aquelas pessoas ali no WhatsApp, não dá para você responder só à noite, porque depois a pessoa procura ali o produto de manhã. Se você for responder só à noite, cara, ele já desistiu, Exato. né? Às vezes a gente compra muito por impulso na internet. Então, assim, não ia funcionar. E ou às vezes também, se começasse a dar muito certo, eu me conheço, eu sou bastante ansiosa, a minha cabeça ia parar de focar ali, sabe, no trabalho, e ia começar a pensar, meu Deus, eu tenho que responder esse pessoal, sabe? Falei, não, não vai dar certo. E beleza. Aí continuei pesquisando, até que um dia começou a aparecer o Thiago Boeiras para mim. E aí eu fui gostando das coisas que ele falava, sabe? Os vídeos, sempre aparecia vídeo dele, o jeito, a forma que ele fala do digital, sabe? Eu senti assim muita sinceridade da parte dele. Eu acho que ele é uma pessoa assim que ele não fica enganando, sabe, mostrando uma máscara ali. Ele sempre é bem limpo, sabe? Quanto ao que você tem que fazer, quanto ao seu resultado, que não existe nada, não existe nenhuma fórmula mágica ou uma promessa, sabe, assim, entre hoje, compre agora esse curso, e daqui 24 horas você já está vendendo. Não, ele não é disso, entendeu? Então, assim, aí acho que era aquilo ali que eu estava buscando, sabe? Encontrar nesse mercado, como se diz, muito desconhecido, né? Muito fechado, porque não é todo mundo que entende disso, né? Mas encontrar alguém que me trouxesse uma certa confiança, entendeu? Ao mesmo tempo que eu achava, né, com o mercado que você não podia confiar em tudo que se falava, eu senti uma certa confiança nele. E aí eu comprei. Aí eu comprei o curso dele, que foi, né, finalzinho mesmo de janeiro do ano passado. Aí eu comecei a estudar em fevereiro, começar a colocar em prática. E aí, como se diz, aí que tudo começou, sabe? Aí eu gostei muito desse negócio não, você vai anunciar no Google, você não vai falar com ninguém, ninguém vai nem saber quem que é você. E essa possibilidade ainda de você anunciar na gringa, né? Eu falava, caraca, isso é muito legal. Eu pensei eu aqui, vendendo lá nos Estados Unidos, ou então lá na Europa. Não, eu achei isso o máximo, o máximo. E aí foi que tudo começou. Show de bola. Muitas informações, né? Mas me tira uma dúvida. Isso, né, foi final de janeiro que você comprou o curso, correto? Foi, e aí Beleza. comecei a praticar, comecei a assistir às aulas, né, início de fevereiro. Tá. E aí eu comecei sozinha, porque, Sozinha, sozinha como assim? tipo, só eu, sem mentoria nem nada. Não, então, mas não, mas estava com curso, né? Isso, aham, Show de bola. isso. E quando você teve acesso à informação, né, ao Google Ads, né, ao termo afiliado, né, comissão, gringa em dólar, você, qual foi o seu pensamento sobre? Você gostou da ideia? Achou muito difícil, né? Como é que foi essa primeira experiência, o primeiro contato? Então, aí eu assisti, né, as aulas, tudo, aí lá no curso dele fala de Brasil e fala de gringa. Aí até então eu achei assim que para ir já de cara para a gringa era muita. A gente fica com medo, né? Você pensa assim, será que eu vou dar conta? É aquele negócio, a gente já pensa logo, não sei inglês e tal, nossa, mas eu não sei falar inglês e tudo. Então você já fica ali com medo, sabe? De não conseguir fazer o negócio certo, porque talvez você não tá numa coisa que é o seu natural, né? Por exemplo, quer trabalhar com outras línguas e beleza. Aí eu falei, não, acho que eu vou começar no Brasil. Senti mais segura de começar no Brasil. Achei que era uma forma de eu pegar mais rápido, ser mais fácil para eu aprender. E aí eu comecei.
Comecei no Brasil. É, Aí ali em meados de março, mais ou menos, eu não tinha conseguido fazer venda ainda. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque senão já tinha vendido, não pode uma coisa dessa. Aí eu comecei a pesquisar todo mundo do digital, todo mundo que o Thiago seguia, sabe? Para conseguir ver se aparecia alguém que dava mentoria. E eu fui atrás, sabe? Aí eu fui atrás. Aí muita gente dava mentoria, mas era da gringa, né? Eu falava, não, eu quero do Brasil, eu quero do Brasil, porque é onde que eu quero focar. E aí eu peguei até que eu achei. Achei um rapaz que ele faz da mentoria, né? Exclusivamente Brasil na época. Hoje ele acho que ele faz os dois. Mas aí eu fui, comprei essa mentoria dele e comecei. E, cara, a mentoria é muito bom. É muito bom. Eu só Exato. comecei a ter resultado depois que eu fui atrás de uma mentoria. Isso é muito bom E aí, porque às vezes, né, a gente tá tão acostumado a fazer a coisa ali no automático, do mesmo jeito, e às vezes a gente acha que tá certo. E quando vem alguém mais experiente do que, né, a gente olha para aquilo que a gente fez, essa pessoa consegue notar um erro onde a gente que tá acostumado ali, né, na exato. pressa, não perceber, né? E assim, e outra coisa, não é nem no automático, né? É no escuro mesmo. Porque quando você inicia ali, gente, aquela tela do Google, quando você vê ela a primeira vez numa aula gravada, caramba, você fala assim, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Você fica muito perdido, sabe? E é coisa assim, lá no seu início mesmo de tudo. Gente, é tão basiquinho, você não sabe nem onde você vai, você não sabe nem onde você clica, onde você mexe, sabe? Então, assim, é muito perdido mesmo. Então, assim, a mentoria, ela, como se diz, ela me guiou, sabe? Ou ela também tirou as dúvidas, né? Porque eu já tinha começado, eu cheguei a subir campanha sozinha, né? Mas como eu não estava conseguindo vender, eu falava, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E às vezes era coisa assim tão basiquinha, sabe? Que a gente às vezes não sabia ainda. E ali na mentoria, como se diz, eu fui tendo rumo, sabe? E aí veio as primeiras vendas, né? A primeira venda, caramba, é muito bom. Minha primeira venda foi lá no serviço. Tô rica. E aí eu falei, nossa, meu Deus, é muito bom, gente. É maravilhoso. E, e aí, beleza. Aí eu fiquei no Brasil anunciando de março, mais ou menos, que eu comecei, até meados de maio, junho. Fiz muitas vendas no Brasil. Eu cheguei a faturar aí, acho que quase uns 20 mil em vendas no Brasil. Mas é aquele negócio, né? Eu vendia, mas levava, vendia e levava. Então, assim, não consegui ficar com lucro, né? Não consegui ficar com lucro. E, um detalhe muito importante também, que desde o momento, eu não fui impulsiva em comprar o curso do Tiago, né? Eu pesquisei bastante mesmo, bastante, até o ponto de eu falar, não, eu vou experimentar esse negócio, mas eu vou entrar com a mentalidade de que eu não vou desistir. Eu sempre pensei assim, eu não quero ser mais uma estatística que entrou e não deu certo, ou que entrou e isso é furada, sabe? Eu falava, gente, não é possível que esse tanto de gente aqui não tem, sabe? Não, não existe nada real aqui. Eu falava, se dá certo para alguém, vai ter que dar certo para mim. Então eu já entrei com aquela, sabe, com aquela mentalidade tipo assim, por mais difícil que seja, eu não vou desistir. Eu vou fazer até dar certo. E aí eu fiquei muito negativa no Brasil. Eu cheguei a ficar, acho que uns 10 mil, de 8 a 10 mil, mais ou menos, negativa no Brasil. E mesmo assim, eu falei, eu não vou desistir, não vou. E aí, quando foi ali para junho, mais ou menos, eu falei, não, eu não quero mais Brasil, porque hoje em dia a gente vê que o tempo que você dedica é o mesmo, a intenção, Exato. como se diz, os problemas de conta e não sei não sei o que mais, são todos os mesmos, independente se você está no Brasil e na gringa. Mas aí eu falei, gente, na gringa a possibilidade de você ganhar é 5 vezes mais. Então eu pensava assim, a conta vai fechar. Não é possível que a conta não vai fechar.
né? Aí, porque aqui no Brasil você gasta X e você ganha X, né? Na gringa você gasta X, mas você ganha 5x. Y, 5x, né? Você ganha 5x. Falei, então não é possível que a conta não vai fechar. E aí eu falei, não. Aí em junho eu falei, vou começar a resumir meus produtos. Aí comecei a resumir minha operação. Aí fui ficando ali só com os que estava vendendo e dando um pouquinho ali de lucro. É, e aí eu peguei, resumi e aí comecei a pesquisar sobre a gringa, né? Comecei a pesquisar e tal. Aí na comunidade que eu tinha entrado, tava tendo aula Brasil e gringa intercalado. E aí, né, aí foi surgindo aquele interesse de ir pra gringa e tudo. Aí pegou, e quando eles falaram que ia focar mais na gringa um pouco com a gente, aí eu fui falando, não, eu tenho que sair mesmo do Brasil, eu tenho que sair e tal. E aí pegou, e graças a Deus, um dia, eles foram ensinar a gente a fazer uma pré-sell na gringa. E colocaram uma moça para me ajudar. E a gente fazia parte da mesma comunidade. E colocaram essa moça para me ensinar a fazer a pré-sell. Que no caso eu não sabia, era para juntar uma pessoa que não sabia com uma que sabia. E me colocou, né, para aprender a fazer a pré-sell com ela. Beleza, a gente conversou ali no dia e tal. Aliás, a gente fez um grupinho antes para combinar se a gente ia reunir, às vezes, um dia antes da aula e tudo. Aí, beleza. Aí a gente conversou naquele grupo ali, chegou o dia da aula, a gente fez ao vivo e tal, beleza. Depois sumiu, ninguém mais conversou. E depois de quase um mês, eu falei, gente, eu vou mandar mensagem para aquela moça. Eu vou mandar mensagem para ela e perguntar se ela tá, como se diz, disponível para me ajudar a fazer uma pré-sell. Até era para o Brasil ainda, com um produto meu que estava dando bom e eu estava tendo muita suspensão, porque era produto ED, e aí o Google pega muito, né? Eu falei, não, acho que eu vou fazer uma pré-sell e tal, ali antes, para poder dar uma driblada, né? Aí eu mandei mensagem para ela e tudo, e ela foi, assim, muito proativa para me ajudar, sabe? Ah, e ali, meu filho, aí acabou. Aí a gente começou a amizade muito boa, sabe? Muito assim, parece que desde o início a gente sentiu muita segurança uma na outra, sabe? Muita confiança. E aí isso foi o quê? Ah, junho, julho, mais ou menos. E aí ela pegou e um belo dia, a gente conversando, teve um dia que ela sumiu. Ela sumiu o sábado inteiro. Eu falei, gente, o que aconteceu com ela? Aí, de repente, ela apareceu, sábado de tardinha. E ela, nossa, hoje eu participei da Call do Café. Ela foi maravilhosa, você tem que entrar lá e tal. A gente já estava conversando, né, há alguns dias, tinha criado um grupinho, a gente conversava todo dia. Aí ela falou, não, vocês têm que entrar, eu vou pedir para colocar vocês. Aí pegou e colocou a gente lá no grupo do café. E aí a gente começou, aí conhecemos o Ricardo, né? É, e aí, ali no café eu aprendi muita coisa. Eu não estava nem subindo campanha na gringa, eu ainda estava tentando resumir minha operação no Brasil. Mas ali eu já aprendi muita coisa. É cada insight, é cada conteúdo ali de mentoria mesmo, que Sem as dúvida. pessoas falam assim: ah, a gente não vai falar aqui, né, conteúdo aqui de mentoria não, e tal, mas, cara, você não aguenta. A hora que o papo vai ficando bom, as pessoas soltam sem querer, sabe? Empolga ali e você solta Até mesmo. Você produtinho fala, rola, ah, né? vou falar. Hã? Até produtinho rola, né? Vou falar e tal. Um produtinho assim de dor nas costas. Você É, chegou a pegar esse e produto? aí, quem nunca, né? Aí eu peguei e aí comecei a participar do café. Eu fiquei mais ou menos ali, antes de eu ir para a mentoria, eu fiquei mais ou menos, acho que um mês de julho inteiro. Mês de julho inteiro eu participei do café. E aí a gente sempre conversava, falava assim, meu Deus, parece que nesse um mês aqui de participando das aulas do café, no sábado, né? Parece que eu já evoluí assim uns 3 meses para frente. A sensação era essa, sabe? Sendo que a gente não estava nem colocando em prática. E aí o Ricardo, no
no final de julho, né? Ele começou a divulgar a mentoria, a faixa preta que ia ter, que era ele e o Isaías, ia lançar a faixa preta, né? E a gente começou a conversar, falando, não, a gente tem que entrar. A gente tem que entrar, a gente precisa estar nesse ambiente, né? Aí a gente começou a pensar, falou, se aqui no café a gente já aprendeu esse tanto, imagina que a gente entra na mentoria, né? E as pessoas que a gente vai conhecer lá dentro, e o acesso que a gente vai ter mais, né? O Tipo assim, mais de ambiente é perto diferente, né? ali. Você tem mais acesso ali com o Ricardo, com o Isaías, né? Saber que você pode trocar uma ideia com ele ali, né? Pessoalmente ali na cal. Então, gente, é claro que é mais exclusivo, né? Porque às vezes ali no café você não vai criando aquela intimidade, né? Igual às vezes na mentoria você vai criando uma intimidade ali com as pessoas, né? Comentou Sim. com as pessoas que tá ali, porque você vai ficando convivendo tanto com aquelas pessoas ali toda semana e tal, que para você vai virando pessoas do cotidiano seu, né? E aí você vai enturmando, você vai se Eu acho, soltando. acho engraçado que a gente conversa com a pessoa, parece que a gente conhece a pessoa há anos, né? Há anos, é. Aí, nossa, tipo assim, você vai criando aquela conexão, sabe, com todo mundo. E outra coisa, a gente no digital, a gente é muito carente, né? Então, parece que você se apega mais às pessoas, sabe? No digital. Porque, porque se você falar do digital com uma pessoa de fora, ela não vai te entender. Ela vai achar que você é doida, entendeu? Achar que você tá fazendo loucura, que você, Mexendo com o que sabe? não deve, né? Mexendo com o que não deve. Então, assim, você não consegue chegar para uma pessoa de fora e falar do digital para ela. É impossível. Ela não vai te entender. E ali, nesse ambiente, né, que a gente vive, parece que você é muito acolhido, sabe? Como se fosse assim. Mas é por quê? É porque todo mundo fala a sua língua, todo mundo te entende, sabe? Você vai criando aquela conexão forte ali com as pessoas. Sim. Por mais que às vezes a gente tem apoio, por exemplo, pai, mãe, né? A família ali em si, às vezes o marido, esposa, mas mesmo assim ainda não é a mesma coisa dos seus amigos ali, Eles não de estão quem tá vivendo aquilo na ali mesma com bolha, você. né? É diferente, é Ô, totalmente diferente. Thaís, mas de fevereiro do ano passado pra cá, quando você iniciou, quando foi que de fato começou a fazer sentido financeiramente pra você? Como que foi? Quanto tempo levou para os primeiros resultados reais, né, significativos virem a acontecerem? Então, aí foi quando eu entrei pra gringa, né? Que aí foi quando eu comecei lá na mentoria do Ricardo, a faixa preta. Que aí foi o inicinho de agosto que começou a turma. E aí eu iniciei. Na verdade, acho que eu sou da segunda turma. Acho que a segunda turma dele, eu acho que a primeira, acho que teve uma antes. Aí eu fui da segunda turma. E quando eu entrei por faixa preta, foi ali que eu fiz minhas primeiras vendas na gringa. Né? Minhas primeiras vendas na gringa veio depois que eu entrei na mentoria do faixa preta. E aí ali eu já, tipo assim, igual eu falei, eu fiquei muito negativa no Brasil, né? Não tive lucro, mas mesmo assim eu pensei, eu não vou desistir. E a partir do momento que eu fiz minhas primeiras vendas na gringa, com o lucro que eu tive, aí sim que eu falei, agora faz sentido, sabe? Agora faz sentido. E aí foi, como se diz, foi aquela força que eu precisava, sabe? Falar, não, é isso aqui agora que eu vou fazer, eu tô vendo que vai dar certo, e é aqui que eu vou virar meu jogo, entendeu? E Então, como se diz, e talvez, né, e recuperar tudo aquilo que eu passei lá no Brasil, nos últimos meses e tal, e agora as coisas vão caminhar. então, de fevereiro até agosto, ali mais ou menos, que foi quando você entrou, né, para os faixas pretas, você estava anunciando só Brasil e você tinha feito em torno de 20 mil reais, mais ou menos. Mesmo assim, tava Mais ali ou menos. empatado, né? Eu tinha Ou feito ali seja, uns 15 a 20 mil, mais ou menos. então E tava, de. não, eu tava negativa, eu tava negativa.
uns 10 mil ou mais. Nossa vida. Eu cheguei a um ponto, Ângela, que eu parei de somar. Eu parei de somar. Senão, sabe, eu ia abandonar. Se eu parasse para somar o valor, eu ia abandonar. Então eu falei, não, Então, então porque de para mim era irrelevante o quanto eu estava negativo. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia desistir. você queria Você aprender. entendeu? Eu falei, eu ia tentar até dar certo. Então eu falei, eu vou parar de somar, porque eu vou sofrer se eu for somar, né? Eu vou acabar que eu vou ficar mal com aquilo ali. Falei, então, não sei mais. Eu nem sei, para te falar a verdade, assim, mais ou menos por alto, acredito que é uns 10 mil, mas pode ser até mais. Mas assim, eu falei, não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Como se diz? Dei meus pulos e falei, eu vou continuar e eu vou fazer até dar certo. Eu sei que não é fácil para todo mundo. A maioria começa com dificuldade primeiro, para depois vir os momentos de resultado. 99%. Acontece, às vezes tem um caso ou outro que a pessoa já começa bem, já começa no positivo, né? Mas assim, a maioria não é assim. Isso é Então eu falava, bom. gente, é o normal do processo, é você passar Exato. pela dificuldade primeiro, para depois você começar a ver os resultados. Até É, porque eu acho que não é legal você ter resultado de cara. Por quê? A hora que viu a dificuldade, talvez lá no meio do processo, aí você vai e desiste. Porque você acha que é sempre fácil. E aí, a hora que vem a dificuldade, você fala, não, eu vou desistir. é nesse Então, ponto que acho eu que isso é queria bom para chegar. te deixar forte, sabe? É nesse ponto que eu queria chegar, porque é muito bom, por exemplo, a gente vê os resultados que você está tendo hoje, né? É muito bom a gente ver os resultados da galera, mas fica aquele grande ponto de interrogação, né? O que que essa pessoa passou até chegar aqui, né? Então, às vezes, a gente quer até se comparar, poxa, eu queria ter os resultados que a Thaís tem hoje. Mas, pô, o que que será que ela passou até chegar aqui? Né? Então você falou que você ficou negativo, né? Vários, né, meses batendo a cabeça, aprendendo coisas novas. Então, o podcast, galera, é um das principais ferramentas que se tem no mercado hoje de você entender de fato a história daquela pessoa, tudo que a pessoa passou até chegar aqui, né? Ou seja, a gente nota que pelo menos 99,999% das pessoas que vêm aqui são pessoas, né, que já foram CLT. A Thaís falou que ela ainda ou seja, ainda concilia a CLT com o digital, para vocês verem que ela de fato é uma mulher ali de garra, é uma mulher inquieta. Ou seja, ela tá atrás do dela. Tá entendendo? Então, o podcast tem o intuito de fazer você entender que o que você tá passando é normal. O processo só não é igual, mas é normal que haja um processo até que chegue de fato os resultados expressivos. Concorda, Thaís? Isso, com certeza. Pode falar. Mas só pra gente, né, adiantar um pouco mais, a gente já tá aqui, galera, há mais de 45 minutos de call aqui com a Thaís, né? Galera, se inscreve. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, né? Lembrando que todas as informações, né, importantes vão estar aqui na descrição do vídeo, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para Thaís para poder ajudar a galera, né, principalmente a galera que está começando, né, que vai começar através do teu vídeo, né? E uma dessas perguntas, né, já com a experiência que você tem hoje, né, olhando para toda a sua jornada, toda a sua trajetória como afiliada, é falar para a gente quais que foram, né, com a experiência que você tem, né, hoje, os seus maiores erros, né? Ou aonde você vê que a galera, com os afiliados iniciantes mais erram, né? E de repente você pode dar um toque para que esse erro possa ser evitado. Então, eu acho que, assim, um dos maiores erros da gente é esse fato de ficar se comparando, né? Se comparar ao resultado das pessoas, né? Por mais que, o- que hoje vem, né, vem eu aqui, amanhã vem outra pessoa e fala, a gente já faturou tantos mil, tantos, né? Mas, cara, todo mundo teve um processo difícil, entendeu? Exato. Não foi tudo fácil e acho que a gente, no início, às vezes a gente fica se comparando muito, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que cada um tem o seu processo. Alguns pode ser mais rápido, talvez uns mais demorado, mas você precisa viver o processo.
Até mesmo para você depois ter aquele prazer, né, de falar assim, tá vendo? Eu passei por tudo aquilo, mas eu consegui. É muito prazeroso isso. E é bom deixar registrado, né? Eu lembro que é, eu todos os momentos da minha vida, né, pelo menos aqui no digital, que foram transições, tem tudo marcado no meu Instagram. Então, às vezes eu olho, poxa, né, a minha primeira venda, né, o meu primeiro, a minha primeira escala. Então, eu vejo tudo isso, poxa, há anos atrás, né? Eu vejo que um dia eu já estive onde a maioria das pessoas estão hoje, né? Que é o afiliado que fica batendo cabeça, pulando de estratégia em estratégia, não sabe o que fazer. Eu já fui esse afiliado e acredito que hoje, né, você também já tenha sido. Ou seja, a gente olha para trás, né, como a famosa frase que o sucesso deixa rastro, a gente olha para trás e a gente vê tudo que a gente passou. Então, hoje fica muito mais fácil a gente ensinar algo para alguém, porque a gente já passou Uhum. exatamente aquilo que a pessoa está passando, concorda? Sim, e uma coisa assim também que eu falo, Ângelo, principalmente para quem não tá, acho que no digital e às vezes pensa em entrar, né? Inclusive, até umas pessoas têm me mandado mensagem ultimamente, assim, tipo, né? Muita gente, mas eu falo assim, umas 3 pessoas conhecidas minhas que têm me procurado, né? E falou: Ah, vi que você tá no digital e tal. Como que é? Me fala, sabe? Essas pessoas perguntam: O que que você me diz? Aí eu, sabe, eu falo, eu tento ser o mais assim, clara, sabe? E sincera. Eu falo assim, ó, o digital, ele, ele ao mesmo tempo que ele é para todo mundo, ele não é para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é o seguinte, não precisa ser uma pessoa com muita instrução, uma pessoa estudada, você não precisa de nada disso. Qualquer pessoa pode entrar hoje no digital, não exige nada. Mas te exige o quê? Você querer, entendeu? Então, assim, por que que eu falo que não é para todo mundo? Porque não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, sabe? Exato. Então, aí eu sempre falo isso. Ele é para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é, porque não é para aquela pessoa que já pensa em entrar e se não der certo vai desistir, entendeu? Então, acho que esse é o X do negócio. Não existe a estratégia mirabolante, entendeu? Você vai escolher a sua, eu escolho uma, você escolhe a outra, talvez a que você ia sentir mais confortável, mas não existe o segredo. Eu vejo isso, não existe o segredo. O segredo é você insistir Se até dar esforçar. certo. Acho engraçado que tem muita gente, eu não sei se contigo também foi assim, né? Mas comigo também foi assim, confesso. Eu ficava comprando um curso e mais curso achando que alguém, uma hora, ia me falar o segredo de como acontecer, virar a chave. Então, Exato. tá Eu já entendendo? escutei, por exemplo, assim, né, dessas pessoas que têm me procurado. Ah, qual foi o curso que você achou assim que virou sua chave? Ah, qual foi? Entendeu? Não existe, não existe. Tipo assim, falar, nossa, em um curso você aprende tudo. Não, não existe isso. Isso tipo assim, sempre tem, né? Cada um ali você vai pegando uma bagagem. E aí você vai construindo aquilo ali. Como se diz, em cada lugar que você passa, você coloca uma coisinha na sua mochilinha e vai embora. Sem tirar que Entendeu? todo tempo o mercado ele tá se atualizando, né? Então, aquilo que foi gravado há um É, mês atrás já tá desatualizado. exatamente. Ô, Thaís, mas vamos lá, me tira mais uma dúvida, né? Com base nesse teu tempo já como afiliada, há um ano, mais de 120 mil reais, né? Em vendas exclusivamente como afiliado. Qual foi de lá pra cá, né? Você falou que seus maiores resultados foi depois que você entrou pra mentoria faixa preta, depois que você começou a anunciar na gringa, né? Mas de lá pra cá, qual foi o seu mês mais marcante em vendas? Quanto que foi o seu faturamento? Olha, o mês mais marcante, né, de todo 2025 para mim foi o mês de novembro. Foi maravilhoso, acho que eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer. Foi quando eu acertei um produto, né? Quando eu acertei em cheio um produto. E foi muito prazeroso, porque essa amiga minha, né? Que eu, como se diz, né? Que eu
fiz lá e a gente vem firme e forte até hoje, graças a Deus. A gente acertou o mesmo produto junto. Então, aí que é mais gostoso ainda, sabe? Você trocar ideia, você ter ali sua, vamos dizer, sua melhor amiga do digital ali, você escalando no mesmo produto que ela. Então, foi assim, maravilhoso, sabe? O mês de novembro foi marcante para mim. É, só que foi assim, um amor de primavera, sabe? Foi tudo assim muito rápido. Foi tudo muito rápido, foi questão assim de, para te falar a verdade mesmo, foi um final de semana. O meu maior resultado assim daquele mês, ele se resumiu em um sábado e um domingo, Que que top. eu acertei o produto. É, e aí, nesse final de semana, eu fiz. No sábado, eu fiz. Eu nunca tinha passado de US$ 1.000 no dia, né? De vendas. Sempre tinha, acho que o meu máximo que eu tinha feito em um dia assim que foi muito bom, eu tinha feito uns 700, 800 e poucos dólares no dia. E aí, nesse final de semana, que eu acertei o produto, né? Em um sábado eu fiz 1.900 e poucos dólares, quase 2.000. Ó, E no domingo eu bati US$ 2.375 vendidos no dia. fez quantas vezes mais do que recebia na CLT? Não, eu ganhei, como se diz, meses, né, de trabalho em E, um final de semana. e como é que ficou a mente? Vendo o resultado, vendo as vendas caindo? Cara do céu, eu ficava igual, acho que igual criança, sabe? Foi muito gostoso. O meu celular, ele apitava assim de meia em meia hora. Às vezes acontecia de cair duas vendas assim no mesmo minuto. Não, é inexplicável essa sensação, sabe? E então assim, eu já tinha começado a observar em agosto, né? Em agosto. Então lá em novembro, como se diz que eu fui desfrutar mesmo, falar assim, sabe? Que olha aí o resultado que eu cheguei. Então, né? Então, de agosto até novembro, tive vários resultados. Uma coisa que aconteceu também foi que em agosto eu fiz um tanto, aí em setembro eu fui aumentando, aí em outubro eu fui aumentando, sabe? Então, assim, a gente vai evoluir. Você vê a evolução ao decorrer do caminho, sabe? Então, né, ali de agosto eu fui subindo, subindo, aí novembro eu estourei, né, de vender. Aí no mês de novembro eu fiz 45, uns 46 mil mais ou menos, no mês de novembro. Só que, né, igual eu falei, esse faturamento inteiro, ele se resumiu a um, dois final de semana, no máximo. Cara, Então, que assim, foi top. um amor mesmo de primavera, uma Ô, de verão. ô Thaís, e por que que você acredita que você conseguiu vivenciar esse resultado? Pelo ambiente, né, que eu tava. Porque aí, desde que eu comecei lá em agosto, na mentoria, eu não parei mais de participar. Aí acabou a mentoria, depois eu entrei na próxima e nunca mais eu parei de entrar em mentoria. Então, assim, aí muitas das vezes as pessoas pensam assim, não vou entrar, porque o conteúdo é o mesmo e tudo, mas não é só o conteúdo. São as pessoas que você tem acesso, é aquele ambiente, entendeu? Aquilo ali te Exato. faz bem, aquilo ali te faz se evoluir. Então, igual você falou, sempre tem coisa nova, entendeu? Sempre tem produto novo. Então, claro, toda mentoria uma vai ser diferente da outra, Ô no fundo, Thaís, no fundo. uma outra dúvida, né? Exemplo, é bem normal, né? Eu gosto de fazer essa pergunta por causa da resposta de cada entrevistada para entrevistada é diferente, mas é bem normal no digital a gente, exemplo, tem um mês que fatura muito bem, outro mês fatura mais ou menos, né? Então a gente tem esses altos e baixos, né? Como que você lida com esses altos e baixos? Então, inclusive, eu passei por esse momento já também. Em novembro ali, estourei de vender, né? Aí, quando foi dezembro, já não foi um mês tão bom para mim. Eu comecei a fazer uns testes novos, sabe? Trocar de estratégia, comecei a testar umas coisas novas. Vendi muito, mas gastei muito também. Então, cheguei a ficar ali.
até negativa. Foi meu primeiro mês. Meu primeiro mês na gringa que eu fiquei negativa. Foi em dezembro. Então, assim, ó, pra você ver, eu vim de um mês que eu, né, Muito bom. estourei. Foi meu melhor mês no digital, em novembro. E aí, do nada, eu fui para um mês negativo, coisa que nunca tinha acontecido. E aí, acaba que a gente fica baqueada, né? Exato. A gente fica ali um pouco, você pensa assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí você dá aquela sensação de, parece que eu tô desaprendendo tudo que eu aprendi. Você às vezes se sente ali parece que eu esqueci tudo, parece que eu não sei fazer mais nada, Exato. sabe? E aconteceu isso comigo. E é aí que eu te falo também, né, a importância do network, das amizades que você faz, porque, né, eu cheguei tipo assim, a marcar call, sabe? A conversar com pessoas mais próximas. E ali, naquilo ali, eu pude me tranquilizar mais, sabe? Que fazia parte do processo, que era só eu voltar atrás de falar assim, quando estava dando certo, o que que eu estava fazendo? Entendeu? É aquele Exato. negócio, é recalcular a rota novamente. Entendeu? Se eu estou fazendo isso aqui e não está dando certo, então vamos voltar a fazer o que estava dando certo. Porque pensa, se eu já consegui fazer isso, então eu sei, então eu posso fazer de novo, né? E aí é ali. E outra coisa também no digital que você tem que ter muito alinhado é a mentalidade. Com certeza. Sempre tá buscando ali a cuidar da sua mentalidade, porque eu vou falar para você, eu acho que ela é uns 80% Ou, né, de todo o processo, é uma de coisa todo o processo. que costumo dizer muito, né? Mentalidade e ambiente são coisas diferentes, né? Mas que têm um poder extraordinário. Que poder é esse, né? Gigantesco. Ou pode te colocar lá em cima e fazer com que você tenha resultados extraordinários, né? Ou o ambiente ou a mentalidade errada pode te jogar lá embaixo, né? E te impedir de ter resultados, de impedir de crescer, né? Então, mentalidade e ambiente, né? São os 80-20 de tudo, né? É claro, e esforço, né? Eu vi essa frase hoje que era ou você aumenta o esforço ou você diminui os sonhos, né? Cara, e essa frase me veio como se fosse uma pancada, porque às vezes a gente sonha muito alto. Só que o nosso esforço não está sendo, né, comparado ali A aos nossos altura, né? sonhos, não está sendo na altura, exato, né? Então, para a galera que está nos assistindo, fica com essa frase. Será que o teu esforço está sendo à altura dos seus sonhos, né? Se não está sendo, não é que você tem que diminuir os seus sonhos. Cara, aumenta o esforço. Porque eu tenho certeza que é possível para qualquer um, né? Principalmente a gente se falando de digital. Um ano no digital, cara, é muita coisa. Comparado que nem a Thaís estava falando da CLT, que na CLT não, perdão, na faculdade, que às vezes fica anos e anos e anos, a gente sai, né, e sai desempregado, sai tendo que buscar outras coisas para nos sustentar até de fato conseguirmos uma boa oportunidade, né? Mas Thaís, já estamos aqui a 1 hora de call, né? Olha como é que o tempo passa rápido aqui quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, que de fato é o digital, né? A gente está indo para o final da nossa entrevista, mas eu quero te fazer mais algumas perguntinhas para ajudar a galera que está nos assistindo aqui, né? E uma delas exemplo, você falou que em novembro você teve um resultado extraordinário, né? Seguindo uma estratégia, hoje a estratégia que você aplica é fundo de funil, correto? Correto. Show. Com a experiência que você tem, os resultados que você já teve, né? Qual que é a estratégia, né? O que que você considera indispensável para quem quer ter sucesso no digital? Então, acho que a dedicação, né? Igual você falou, a dedicação é o segredo para você ter o resultado. E outra coisa também é que não existe a estratégia que só essa funciona, todas funcionam. E a partir do momento que foi uma coisa que eu também fiz lá no início, eu estava fazendo um pouco curso, um pouco review. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu vou focar só em uma. Só em uma. Todas dá certo. A gente sabe que dá certo. Você faz cookies, dá certo, você faz review, dá certo. Falei, vou pegar a que eu me sentir mais confortável, eu achar que às vezes eu tenho um pouco mais de experiência, né? Falei, vou focar só nisso. Falei, tem 1 milhão de gente que, né, que tem resultado dessa forma.
E aí eu falei, não, eu vou focar em cookies. Aí eu foquei em cookies e, como se diz, meus maiores faturamentos foi tudo em cookies. Então, assim, sabe, eu deixei de ficar, como se diz, pingando ali de galho em galho. Tipo, eu vou tentar um pouco isso, não, mas eu vou tentar isso também. A partir do momento que eu foquei em uma estratégia ali, sabe, aí deu bom. Porque não adianta, você não aprende tudo de uma vez. Primeiro você tem que aprender uma coisa, né? E falar, não, isso aqui eu domino, agora eu vou para outra. Entendeu? Aí foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Falei, não, vou dominar isso aqui primeiro, depois, se eu realmente quiser, aí eu vou agregar isso, né, ao meu conhecimento. Isso E é é muito isso, e a bom. mentalidade. E a mentalidade também, sabe? Isso é muito Eu, bom. eu... Porque às vezes a gente não tem resultado justamente por conta desse detalhe, que é ficar pulando de galho em galho, né? E é fato, a gente parou, a gente percebe esse pensamento, a gente percebe que a gente tá pulando de galho em galho, e a gente faz o que você fez, né? Não, calma aí, eu sei que o erro tá aqui, né? Então eu vou consertar esse erro, que é o quê? Se eu estou pulando de galho em galho, eu vou parar, vou, né, focar a minha atenção ali, porque já diz, né, não sei quem, mas que quando a gente foca, expande, né? Então, você achou onde você estava errando, simples, né? E depois você se dedicou a uma coisa só. Cara, e quando a gente se dedica, a gente fica bom. E a maioria dos afiliados não se torna um afiliado profissional justamente porque faz, né, comete esse erro. Que é o quê? Ficar pulando de galho em galho e acaba se tornando um pato, que não é bom em nada, não sabe nadar, não sabe voar. Né? Pois é. Então, assim, isso ajudou a melhorar o meu resultado, sabe? A partir do momento que, igual eu falei, eu testei um pouco o Cooks, tive lucro, aí eu testei o review também, tive lucro. Não é que não funciona, entendeu? Eu só decidi escolher um, né, para mim poder dominar, para depois eu falar, não, agora eu vou aprender outro, porque isso eu já sei, eu domino e tudo, né? E, e aí é isso. Ô, Thaís, e me tira uma outra dúvida pra gente poder finalizar e ir pro pós-call, né? Se você hoje, com a experiência que você tem, conhecimento, a sua jornada, a trajetória no digital, tivesse que começar do zero, ou pelo menos instruir uma pessoa do zero a anunciar, né? Exemplo, qual plataforma, qual estratégia, por onde você indicaria essa pessoa começar? Olha, uma coisa que eu tenho para falar, né, para quem, principalmente para quem está querendo começar, ou às vezes também já está aí vivendo, não vai atrás do que todo mundo está fazendo. É uma coisa que eu falo, sabe? Então, assim, é aquele negócio, né? Às vezes você quer ir no. Você entra ali na plataforma, você quer ir nos produtos de primeira página, de Exato. capa, né? Cara, corre daqueles produtos. Corre daqueles produtos. Porque aquilo ali, às vezes você pode vender, mas tudo que você ganha provavelmente vai levar de volta. Porque, Exato. por quê? Porque muita concorrência, entendeu? Muita concorrência. Então, a partir do momento que você aprende ali. Outra coisa também, sair de plataformas que todo mundo fala, ou que todo mundo tem acesso fácil, entendeu? Vai atrás de procurar outras plataformas que é menos falada, porque consequentemente lá dentro tem produtos que também é mais assim, mais restrito, que não é todo mundo que vê, que tá vendo, né? Todo mundo que tá anunciando, que tá sendo falado. Então é aquele negócio, é fugir da manada, é o que todo mundo, né, no nosso meio a gente fala, é fugir da manada, isso ajuda bastante. Show de bola. Deixa eu ver o que mais eu posso aconselhar. Isso, sair da manada já é um ponto crucial para a gente poder ter resultado e talvez errar mais barato, né? Porque um dos Isso. motivos, né, que fazem com que os afiliados desistam, né, do processo de, né, viver do digital é que quando eles começam da forma errada. E é fato, né? A pessoa que está começando, ela vai errar.
né? Independente de qual mentor ela esteja, independente de com quem ela vai errar em algum momento. E a questão é, ela vai pagar barato ou caro nesse erro? É sobre isso que a gente está falando, Exatamente. né? Porque se ela for para uma ClickBank da vida, uma Buy Goods, que tem produtos ali onde os tubarões estão anunciando, cara, você vai pagar um clique muito caro. E se você errar, e você vai errar, você vai cometer um erro que vai te custar muito. Em compensação, se você for anunciar numa plataforma menor, onde existem menos afiliados, né? Acredito que não tenha plataforma onde não existe afiliado, mas existe menos, né? Ou seja, a concorrência é menor. E no Google a gente paga por quê? Por causa do leilão, né? É o leilão que vai dizer se tem muita gente, muito caro, se tem poucas pessoas, né? É bem mais barato de se anunciar. Então, a questão é essa, né, Thaís? Se vai errar caro ou errar barato, concorda? Concordo. Até foi o motivo de eu ter falado, né, chegar desse ponto de falar, não, eu vou escolher só o Cooks, por quê? Porque lá no início, né, é muito falado que Cooks paga muito caro e tudo mais, né? Então, assim, eu consegui achar produtos que eu pagava R$ 5 no Cooks, R$ 4, sabe? Produtinho dessas plataformas menos faladas e tudo. Foi onde que eu tirei a conclusão, foi para que que eu vou ficar, né, me desgastando, por exemplo, sendo que eu posso focar nessa estratégia aqui, tem um jeito de eu pagar barato nela, entendeu? E aí, igual você falou, é errar barato, entendeu? Você pode escolher errar caro e você pode escolher errar barato. Porque é todo produto que a gente vai subir e vai vender? Não é, entendeu? Você sobe 10 produtos para talvez dar certo um, dois. Mas aquele um, dois, ele salva toda a sua operação, Exato. né? Seria um sonho se a gente acertasse em todos, né? Seria maravilhoso. Mas não é assim. Então se você escolhe, né, um produto ali menos concorrido e, como se diz, e se não der certo, é um teste mais barato, como você falou. Exato. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso vídeo aqui, da nossa entrevista com a Thaís Fonseca, né? Mais uma vez, eu quero lembrar vocês que todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, inclusive o Instagram da Thaís, né? Que é o @Thaís com 2S, _ Fonseca com 2C, né? Então, pra galera que ainda não conhecia a Thaís, cara, vai lá, segue ela, manda uma DM lá, pede, né, alguma ajuda, alguma informação que eu tenho certeza que ela vai te responder, beleza? Thaís, queria mais uma vez te agradecer por separar um pouquinho do seu tempo, né, para poder estar aqui com a gente, compartilhando a sua jornada, né, como empreendedora, né, sua jornada no digital. Então, muito obrigado de coração, e eu quero deixar as portas do canal abertas para quando você quiser voltar uma outra hora, você pode ficar bem, né, tranquila. É só me avisar que a gente vem e grava novamente, beleza? Certinho, Ângelo, muito obrigada. Então, eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, de ter sido convidada, né, para poder ser minha vez de aparecer aqui. Igual eu falei, cara, isso é só, às vezes, para, né, para algumas pessoas, talvez não é tão significante, né? Mas para a gente que iniciou ali, é, é como se fosse uma confirmação, sabe? Do que você está fazendo, está dando certo, Exato. sabe? Parece que é uma confirmação, assim, de todo o seu esforço, sabe? Exato. E é totalmente Então, você pode diferente. ter certeza, Ângela, você pode ter certeza que todo mundo que vem aqui no seu canal tem um prazer imenso, imenso, porque é muita prova de que você está indo no caminho certo. Exato. E como eu tava falando, é totalmente diferente. Exemplo, você vir aqui no canal porque você me pediu, né? E você vir porque alguém te recomendou, né? Ou seja, você tá aqui hoje porque pessoas te recomendaram, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, né? Galera, a gente vai ficando por aqui. E a gente vai lá agora para QIFI, lá no pós-call, onde a gente vai entrar um pouco mais a fundo, né, dentro da operação da Thaís Fonseca, beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê lá. Tchau, tchau.